Segundo Paulo Gonet Branco, não se deve atualmente compreender a separação de poderes na mesma linha clássica e estática proposta por Montesquieu ou Locke. Para Gonet Branco, é preciso fazer uma leitura evolutiva, paralela à evolução do próprio constitucionalismo moderno e contemporâneo, sobretudo do constitucionalismo democrático, que tem a finalidade primordial de tutelar direitos e garantias fundamentais. Segundo ele, quase sempre usa-se o conceito de separação de poderes, sem indicar o referencial teórico, Hobbes, Locke ou Montesquieu, etc., para se criticar decisões como o ativismo judicial. Nesse sentido, Emival da Silva Ramos tem uma ideia principal peculiar de que há um ativismo sempre que o princípio da separação de poderes é desrespeitado. Paulo Gonet, ao criticar o livro de Emival da Silva Ramos, afirma que o princípio da separação de poderes não pode ser utilizado como uma frase coringa, pois, além de não resolver o problema, apenas reforça a imprecisão do conceito. Antes disso, é preciso saber diferenciar o que é ativismo judicial e o que é judicialização de políticas públicas, ou seja, temas políticos que foram normatizados pela Constituição e que, em razão do caráter normativo, não podem escapar da jurisdição constitucional. Nesse sentido, Lênio Luiz Streck afirma que um juiz ou tribunal pratica ativismo quando decide por argumentos de política e moral ou por convicções pessoais de cada magistrado ou de um conjunto de magistrados. De outro lado, a judicialização da política é fenômeno que surge a partir da relação entre os poderes do Estado e da tensão decorrente do deslocamento do polo de tensão dos poderes executivo e legislativo para a jurisdição constitucional. Por fim, segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que analisa a evolução da separação de poderes, a teoria clássica de Montesquieu, construída com caráter anti-hierarquizante, tinha por fim acabar com a concepção mono-hierárquica do sistema político e objetivou garantir uma progressiva separação entre política e direito e regular a legitimidade da influência política no governo, além de neutralizar a atuação do judiciário. Porém, o crescimento do Estado social ou Estado de bem-estar social reverteu alguns postulados básicos do Estado de Direito, a começar da separação entre Estado e sociedade, que propiciava uma correspondente liberação das estruturas jurídicas das estruturas sociais. Assim, segundo o autor, com esse modelo de Estado surge o problema da liberdade positiva, participativa, de modo que o direito à igualdade se transforma num direito a se tornar igual nas condições de acesso à plena cidadania. Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, os direitos sociais têm um sentido promocional prospectivo, colocando-se em uma exigência de implementação. Com efeito, alterou-se a função do Poder Judiciário, que hoje não cumpre apenas julgar no sentido de estabelecer o certo e o errado com base na lei, na responsabilidade condicional do juiz politicamente neutralizado. A função do judiciário ocorre também, principalmente, em examinar se o exercício discricionário do poder de legislar conduz à concretização dos resultados objetivados pela Constituição, que é a responsabilidade finalística do juiz que, de certa forma, o repolitiza. Além disso, a extensa massificação social transforma a sociedade numa sociedade de consumidores, fazendo da economia um processo de produção massificada, comercialização massificada e consumo massificado, e reduzindo quase todas as atividades humanas a objetos de consumo. Esse contexto altera a posição do juiz, cuja neutralidade é afetada, diante da corresponsabilidade no sentido do poder-dever de exigir ação coercitiva de desvios na consecução das finalidades constitucionais. A responsabilidade que na clássica divisão de poderes cabia apenas ao legislativo e executivo, agora passa a ser imputada também ao judiciário.